E me diz, você já deve ter sonhado que estava com os dentes moles, caindo. Aí quando acorda, a primeira coisa que você faz, né? Passa a língua no dente ali para ter certeza que tá tudo bem, que era só um pesadelo. Mas se dormindo já é um pesadelo, imagina quando isso acontece de verdade. Sim, adultos podem sofrer com esse problema e é a chamada mobilidade dental, que é o nosso assunto de hoje no quadro Saúde Bucal. Temos vinheta? Não temos vinheta? Não tem problema, Dr. Paulo Gutierrez. Ah, tem? Então roda. Ah, não tem? Hoje tá bom. Oi, Dr. Paulo, seja bem-vindo. Gente, hoje a adrenalina tá a mil, né? Maravilha. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, mas é bom que faz a gente sorrir, né? Tem coisa mais gostosa que o riso. O mais importante do que a gente chorar é rir, né? Então a gente se diverte, tá tudo certo. Mas você tá falando do sonho, né? Você sabe que todo acadêmico de odontologia sonha que os dentes estão ficando mole e caindo da boca, falando e os dentes caindo. Isso daí é pesadelo de todo acadêmico de odontologia. Mas eu também já sonhei com isso várias vezes e o desespero, né? Você acorda, passa a língua no dente, ai meu Deus, era um sonho. Agora, me assusta porque isso pode ser vida real. E acontece. E acontece. Infelizmente acontece. Né? A gente tem que ver a respeito da mobilidade dental, o que é a mobilidade natural de um dente e o que é uma mobilidade patológica, né? Aquela que vai causar um problema. Todo dente tem uma certa mobilidade. Se você pegar o seu dentinho aí em casa e balançar ele para frente e para trás, você vai ver que ele vai mexer um pouquinho. Quanto ele mexe que é a questão. Pessoas quando fazem tratamento ortodôntico, assim que aperta o aparelho, ele leva a uma mobilidade dental. Certo. Só que existem alguns problemas, algumas patologias que essa mobilidade não recupera mais. E aí onde a gente tem que fazer o tratamento. Então, doutor, vamos falar das causas dessa mobilidade? O que pode tornar o nosso dente aí mais molinho? Vamos lá, as causas pra gente. Primeiro é natural, fisiológica ali, que pode ser esse que não é tanto, então. Isso, todo dente ele tem. Porque o quê? O que liga o dente no osso é um sistema de amortecimento. Então, quando a gente mastiga, ele amortece a mastigação, né? Por isso que ele movimenta um pouquinho. Tá? Exato. Então, todo dente tem uma mobilidade. Tá. Acidente. Acidente pode, claro, também. Uma pancada faz com que o dente se fique mais mole do que o normal, né? Porque existe uma luxação desse dente, igual luxar o ombro, o dente também luxa. E aí ele fica com mais mobilidade. E depois, com o tempo, ele acaba voltando à sua mobilidade natural. Às vezes a gente precisa prender um dentinho no outro, uma técnica chamada de esplintagem, onde vai garantir que esse dente entre numa normalidade. Tá? Perfeito. Outra causa pode ser doença periodontal, peridontal. Periodonto, isso. Eita. Vem de Muito bem. odonto, né? Odontologia. Peri de periferia, aquilo que está em volta, né? Em volta do dente. Então a periodontite são as inflamações que ocorrem tanto na gengiva e mais avançadas no osso. Então essa inflamação que começa lá com leve sangramento na gengiva, ele aprofunda e começa a causar uma inflamação no osso. Essa inflamação no osso faz com que o osso desapareça. Desaparecendo o osso, o dente perde o suporte, porque ele é fixo nesse osso, e aí ele começa a ter uma mobilidade que a gente pode levar em 3 graus, né? 1, 2 ou 3. De 2 para 3 o dente já está condenado e tem que ser extraído. A articulação dentária também é uma causa. Isso, a articulação dentária, quando ela está em trauma, uma articulação natural, que a gente chama de fisiológica, ela vai fazer com que os dentes se ocluam de maneira perfeita, haja uma boa mastigação, porém, com o passar da idade, ou dentes que estão muito apinhalados, tortos, eles têm trauma, eles começam a traumatizar. Alguns dentes tocam mais do que outros. E esse tocar mais do que o outro pode levar à mobilidade desse dente. Tá? Começa com uma leve dorzinha, uma retração de gengiva, às vezes, naquela região, então a gengiva aumenta, e com o tempo o dente pode levar à mobilidade, ou às vezes o tratamento de canal. Tá? Legal. Prótese e restauração. Isso eu não imaginava que podia também. Tá. As próteses... É uma restauração simples. Se a restauração fica alta, não é bem ajustada, ela vai causar aquele trauma anterior. Né? Então vamos supor, o dente estava bem, uma oclusão boa, uma articulação entre os dentes boa. Aí você faz a restauração.
e essa restauração ficou um pouquinho alta e ela não foi ajustada, dependendo do material que ela for feita, ela não existe um desgaste rápido e isso pode levar à mobilidade. A outra, em relação às próteses, não a dentadura com certeza, né? Porque aí já não existe mais dentes naturais. Mas aquela de grampo, que tem aquele grampinho metálico, ela é uma prótese e eu vou falar para você que é uma das mais difíceis de se planejar. E infelizmente, a maioria dos dentistas não planejam, só faz a moldagem e isso vai para o laboratório planejar, sendo que o laboratório não sabe como é que está a saúde desses dentes e acaba fazendo o grampo de forma aleatória. E isso durante a mastigação, os dentes que recebem aqueles grampos de metal, eles começam a sofrer sobrecarga e eles podem amolecer. Então ela é famosa por amolecer os dentes, infelizmente, é uma prótese que pode causar isso daí. E aí, doutor, ainda tem inflamação da polpa dentária e tratamento ortodôntico, que são mais duas causas que podem deixar os dentes moles. Mas eu queria que a gente já pulasse para a questão de quando isso realmente se torna um problema e como é que a gente vai tratar isso. Tá, quando que mobilidade se torna um problema? Quando o dente ele passa daquela mobilidade natural para uma um pouco mais, é só comparar os dentes. Né? Em casa você pode fazer esse teste. Esse dente está mais mole que os outros? Aquele dente está com problema. Como é que a gente vai tratar? Por exemplo, um dente que tem uma pulpite que precisa de um tratamento de canal, às vezes ele, pela inflamação lá na ponta da raiz, o dente fica um pouquinho mais alto e ele pode causar uma certa mobilidade. Tratando o canal, resolve o problema. Fazendo um ajuste da oclusão, um ajuste da mordida, às vezes com plaquinhas relaxantes, você ajusta isso daí e consegue ter uma boa mastigação. Outra coisa é a... Tá tocando um som por aí. Não sou eu. Peço desculpa. Hoje tá tudo com a bruxa tá solta. Isso que tava desligado. Desligado, não tem problema. Enfim, continuando. Mas aí, o que acontece? A ponte móvel pode ser substituída por implante dentário e aí você não sobrecarrega esse dente com um grampo. O que mais? O tratamento ortodôntico ele vai causar uma mobilidade que a partir do momento das 48 horas, 72 horas após a instalação, a movimentação, ele vai estabilizar de novo. Então, para cada tipo de problema, vai ter um tratamento específico. Por isso que é importante consultar o seu dentista e ver o que está levando a essa mobilidade. Claro. Que podem ser vários fatores. Procurar um motivo para tratar. Uma coisa que é muito comum, a periodontite com certeza é a primeira. A inflamação da gengiva é o que mais leva à mobilidade e perda dentária. Outra coisa são as pontes móveis, aquelas com grampos. Tá? Então, o grampinho... Tirou o grampinho daquele lá, substituiu essa prótese por implantes, vai estabilizar e não vai ter problema. Então não precisa se tornar pesadelo. Não precisa se tornar pesadelo. É só cuidar. Doutor, obrigada pela aventura de hoje. Super aventura. E a gente se vê de novo. Maravilha. Obrigada pelas informações aqui no nosso Ver Mais. E obrigado vocês, obrigado você de casa. Foi um prazer estar aqui, mesmo com esse sufoco. Coisas de bastidores. Não, e sorria, porque o sorriso é um abraço à distância. Tem mais coisa mais gostosa que sorrir. Então vamos terminar nosso Ver Mais sorrindo. Beijo e até amanhã. Vamos sorrir hoje.